Sejam todos muito bem-vindos ao 14º episódio do Resenha PG Podcast. É uma honra estar aqui nessa tarde abençoada com uma pessoa maravilhosa, uma mulher que inspira outras mulheres, tem uma vasta caminhada e hoje eu converso com ela, Keila Ávila. Tudo bem, Júnior? Muito obrigada. Eu não sei se o pessoal chama você de Júnior ou de Marcos, como é que te chamam? Olha, eu vou falar bem a verdade, é Marcos. O Marcos, o pessoal tá mais acostumado, mais, mas eu conheço por Júnior. Sim, acaba ficando, né? Mas obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. Maravilha. Keila é uma pessoa assim fenomenal, ela trabalha muito em questões políticas, né? De conscientização, representatividade feminina, e queria começar falando sobre a tua formação. Como que se deu essa questão na área da economia? Como que foi a tua infância, né? Você comentou que a sua mãe ali era professora, então poderia falar um pouquinho mais pra gente? Então, Júnior, na verdade, assim, quando a minha formação lá atrás era diferente do que é hoje, do que você está fazendo dentro de uma universidade, tua irmã, né? Meus filhos. Quando você ia fazer vestibular, você tinha 3 opções, né? Você fazia escolha. Sim. E todos os meus cursinhos, meu terceirão que eu estudei, eu foquei para direito. Acho que eu teria me dado bem em direito, mas quando chegou no primeiro vestibular, eu sempre dizia assim que o primeiro vestibular ainda é muita festa, muita curtida. Era na minha época, né? A gente aproveitava muito. Você ia fazer vestibular em vários lugares, era o IPG, PUC, Curitiba, Positivo, e era muita festa. Eu tinha um primo da mesma idade que eu, mas ele estava 1 ano na frente. Então, quando eu estava fazendo vestibular, o dele já estava sendo para valer, né? E ali eu aproveitei. E eu fiz direito. Eu acabei passando em psicologia na PUC e outros cursos mais que eu não lembro. Daí, no ano seguinte, coincidentemente, eu voltei a fazer cursinho, né? E sempre focada a fazer direito. Quando chegou na hora, eu falei, eu não vou fazer direito. Eu entrei trabalhar, na época me chamaram, bem na época assim, do vestibular, me chamaram para trabalhar no Bradesco, no Banco Bradesco. Olha que legal. Eu tinha 17 para 18 anos. Aqui em Ponta Grossa. Aqui em Ponta Grossa. E daí eu olhei as ciências econômicas, assim, e aquilo me encheu. Eu fui ler sobre, né? Falei, vou fazer economia. E eu te digo assim, Júnior, eu sou apaixonada por ciências econômicas, principalmente no que tange a parte política, né? Disso, a parte financeira, a parte política. Não gosto da parte contábil, mas da parte política eu gosto muito. Depois eu acabei fazendo minha primeira pós-graduação, eu fui fazer auditor fiscal, odiei, mas fui até o final, odiava, mas não sabia o que estava fazendo, mas fui até o final, porque quando eu começo eu gosto de terminar. E daí, recentemente, eu tinha começado um mestrado de ciências políticas e fui fazer uma outra pós-graduação que me chamou muito a atenção, que como ainda a onda era muito Paulo Guedes, o Paulo Guedes tinha formação na Escola de Economia de Chicago, né? E eu fui fazer a austríaca, que elas eram muito paralelas, muito similares, né? E daí acabei fazendo a pós-graduação da Escola Austríaca de Economia. E digo assim para você, eu sou apaixonada. Talvez eu devesse também nesse meio do caminho, e até esses dias, falar assim, nunca é tarde. Não. Ter feito, de repente, o direito também. Poderia ter feito isso na época. Eu gosto muito de estudar. Estudo muito, cursos de formações técnicas e dentro da política, economia, eu tenho muitos também. Uma paixão, né? Gosto de ler, gosto de estudar, eu gosto de ter conhecimento, todos os tipos, né? Sempre você está aprendendo, sempre está aprendendo. E aí foi a minha formação. Mas quando você fala da minha mãe, quando eu disse que, né, a tua irmã me contou que faz pedagogia, minha mãe foi da área de educação, foi diretora dentro da Prefeitura de Ponta Grossa por quase 30 anos, né? Uma história, servidora uma vida, pública. E professora, amava, com a formação em pedagogia. Mas eu nunca brinquei de escolinha. Sim. Eu sempre brinquei de banco imobiliário, né? Dizia assim, não, aquilo não era para mim. Até hoje, não é, a educação não era. Eu tenho amigas que estão nessa área e não era a minha vocação, né? Eu gosto de ter feito ciência econômica. Poderia ter feito também o direito. Eu sempre brincava que eu acho que se eu fizesse o direito e fosse para um júri, eu ia ser presa, né? Do jeito que eu sou. Mas tudo tem seu tempo, essa hora, assim, dizer para você, a começar de novo, não. Claro. Sempre está fazendo cursos técnicos, eu acho assim, uma extensão, né, um MBA, mas não a começar de novo uma graduação.
Sim, perfeito. Você citou ali o Paulo Guedes, né? A escola ali sobre economia, né? Muitas pessoas acham que é de agora, né? Essa onda, essa... Não, ele é uma sumidade. Sim, e é até interessante para a audiência saber da história da figura, né? Do Paulo Guedes, que aí ganhou várias vezes o prêmio de melhor economista do mundo, né? Teve aí sua representatividade, né? Ali validada, né? Inclusive agora dia 18 passado, 18 de agosto, a gente teve na FIEP em Curitiba com uma palestra dele e também com aquele ex-presidente do banco do BRICS, né? Gente, é simplesmente assim, eu navego nessa área, eu amo, né? Eu gosto de ouvir ele falar. Para mim me soava assim como um piano, né? Ele falando muito gostoso, um cara muito inteligente. Sim, fantástico. Bom, eu sou apaixonado. Sou assim. E tava socada a gente lá, né? Tava cheio de gente. Muito cheio, muito cheio. Mas é porque, na verdade, ele era limitado, né? Os convites. Sim. Mas é muito bom ver ele falar, o entendimento dele. A maior prova foi o superávit, né? Que teve aí no governo passado, né? De 50 bilhões de... Né, para aqueles que não gostavam, né, do Bolsonaro, vamos assim dizer, sim. Eu sendo uma bolsonarista nata, né? Sim. Eu digo para você, se não gosta, não precisa se gostar. Então entenda o que está acontecendo no nosso país financeiramente, vai ver as estatais, o que está acontecendo com ela, vai ver que hoje as estatais estão, né, superativa, não tem déficit dentro. Eu sempre dizer assim, então não precisa se olhar para ele, mas entenda o momento, entenda o que está acontecendo, né? E a gente vive. Perfeito, Keila. É o seguinte, eu cheguei à conclusão que às vezes você debater com pessoas dados e fatos não é o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa ir além disso. E muitas vezes você nunca vai conseguir convencer uma pessoa de que a grama é verde. Né? A pessoa vai falar que a grama é azul, mas você vai falar a grama é verde e tal. Então, realmente, além de uma questão assim... cognitiva, eu acho que também é uma questão espiritual, sabe? É uma questão assim de você não entrar em ideologias, às vezes, que não levam a lugar nenhum, que, né, levam para a pobreza, para a miséria, que são essa vertente que infelizmente está no Brasil, né? A gente precisa lutar contra isso. Sabe, Júnior, hoje assim, eu vou dizer para você que a gente precisa de um ponto de equilíbrio. Com certeza. Por várias vezes, eu sou uma pessoa de muita posição. Nunca tive dúvida do lado que eu considero, do lado que eu tenho entendimento. Muitas vezes fui mal interpretada. A Keila está virando melancia. A Keila está isso. Eu já tive lá atrás momentos muito efusivos, assim, de dizer, de brigar, de arranjar briga, de discutir, sempre muito fundamentada por gostar de estudar, por procurar entender, por ir atrás, né? Eu nunca falei as coisas sem realmente ter noção do que eu estava falando, ou sem consultar, ou sem ler sobre. Mas lá atrás eu acho assim que foi muito necessário um pouco desse radicalismo. Mas, com o passar dos anos, eu entendi que a gente tem que ter um equilíbrio e você tem que aprender. Eu não posso brigar por uma democracia e querer exigir essa democracia e não aceitar o que o meu semelhante, o meu amigo, pensa diferente de mim. Então, isso não é democracia. Eu não posso ir lá brigar. Então, eu tenho pessoas da esquerda que frequentam a minha casa, que são pessoas amigas minhas, eu ando para cima e para baixo com ela. Sempre digo para ela, nunca é tarde para você se recuperar, né? A gente toma até num tom de brincadeira, ela fala do meu presidente, eu falo do presidente dela. Mas como é que eu vou lutar por essa democracia se eu não aceito que ela pense diferente de mim? Eu quero que ela concorde comigo, mas eu não posso dizer que ela está certa. Então, assim, tem assuntos que às vezes a gente começa a tomar mais partido, né? Na coisa que começa a ficar mais intensa, eu digo, viu, vamos parar. Já muda assunto, eu não concordo com você. E ela não vai me fazer mudar de ideia. Ela não vai. Como eu não vou fazer ela mudar de ideia, entendeu? Inclusive, esses dias, também teve vários questionamentos nisso. Você tem que pensar muito, às vezes, no que você fala, no que você diz. Aconteceu uma situação... Eu falei uma coisa num grupo, enfim. Aí ele veio no meu particular. Eu tenho uma raiva quando vem no meu particular. Show do PV. Viu? É sério. Gente, eu não encho o saco de ninguém. Sabe, eu não vou no perfil de ninguém, Júnior. Eu não fico fuçando. Se não passar ali no meu feeds,
cara, eu não vou atrás. Não vou atrás mesmo de ficar olhando. Ai, o que ele está postando? O que ele está falando? Sabe? Se não passar ali no feed, esqueça. Não vou ficar. Sabe? Eu tenho mais o que fazer, né? Sim, com certeza. E ficar comentando nas coisas dos outros, viu, gente? Não mesmo. Não sou eu. Mas aí o cidadão veio no meu particular falar, né? Porque eu tinha postado o negócio do evento que vai ter, que teve dia 7, né? E ele veio e falou assim, gripezinha, né? Ai, essa história, sério, gente, eu falei, eu não aguento mais isso, gripezinha. Eu falei, quem falou gripezinha? Deixa eu falar uma coisa pra você, vou desenhar. Falei bem assim, né? Porque eu passo a ser irônica, porque eu não aguento. Vou desenhar, gripezinha. Sabe quem que é o autor da palavra gripezinha? Drauzio Varela. Drauzio Varela. Quem ironizou foi o presidente, quando ele disse, porque inclusive o nosso presidente alertou do vírus que estava e não queria nem fazer o carnaval. E o que aconteceu? Ele sabia as questões. Ai, mas a vacina, não sei o quê. Mas a vacina tá, você não tomou vacina? Você tomou vacina? Sim. A vacina esteve disponível para todos no mesmo tempo, todos os países. Então, assim, não foi falta, ele deu a opção de quem queria e não queria tomar. Inclusive, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a comprar. E eu nunca fui, Júnior. Eu ainda mostrei para ele. Ele falou, mas a minha irmã e a minha mãe morreram por causa do Covid. Tá. Daí você respira de novo, né? Daí eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Tua mãe e tua irmã tinham algum problema de alguma doença? Elas eram cheias de problema. Eu digo, Jesus, né? Dai-me paciência, porque se der o chicote, eu bato, né? Daí eu falei, só que em contrapartida, eu até pensava assim, Júnior, não tem problema tomar vacina. Como o meu espiritual é muito trabalhado, eu estudo também muito essa questão. Eu falei, gente, se tiver que morrer, você vai morrer atravessando a rua. Se chegar a tua hora, vai morrer atravessando a rua. Como teve muitas situações do Covid que eu me pergunto até hoje, né? A gente começa a avaliar várias situações. Casais ali que, né? Tem um casal, não vou citar nomes aqui, mas ela fumava pra caramba. O marido morreu. E ela não. E dormindo, acordando junto, convivendo junto, vivendo junto. Né? E o que foi isso? Porque para para outros, né? Quando você fala em vírus se alastra, questão de imunidade, é uma série de situações. Em contrapartida, eu também nunca fui contra a vacina. Eu só acho que ela foi precipitada, uma coisa muito assim, precoce, porque se veja a vacina do próprio dengue. Quantos anos estudando vacina da dengue e a gente passa de verão em verão, não existe uma fórmula, né? E não vem, né? Se você for pegar os estudos desses anos e anos com mortes pela dengue, você toma quase o número de mortos pelo Covid. Enfim, aí você entra, né, nesses questionamentos, né? E eu só achei isso, porque inclusive eu lembro bem que o presidente da Anvisa na época tinha uma reportagem dele falando sobre a vacina. Nós estamos liberando porque a pressão popular está sendo, mas ela não está pronta. E as pessoas não vão a fundo para ver o que causou, né? Tem hoje vacinas, inclusive, fora daqui, já sofrendo processos pelas causas, né? Pelas consequências. Então, eu conto assim que, quando eu disse, o problema não é morrer, o problema é você ficar inválido. E sabe o que aconteceu? Isso aconteceu com a minha mãe. Ela acabou tomando a Coronavac, que a gente dizia que era a que fazia menos efeitos colaterais nas duas primeiras. Quando ela tomou a terceira, ela tomou e teve em seguida, que era a Pfizer, que se você for ver na bula dela, os problemas que causam, né, as reações a ela, são das vias venosas, né, a circulatória, enfim, ela teve AVC. E hoje, quem olha, minha mãe, uma mulher extremamente ativa, dançava, aposentada, vaidosa, né? Foi em decorrência. Ela tinha tendência? Tinha, como quem tinha problema do Covid tinha. Então, assim, e daí não é o problema você ficar. Eu acho assim, porque vida, pra mim, é você ir no banheiro, pelo menos ir no banheiro, né? Comer sozinho. E andar, né? Poder tomar banho sozinho. Tomar banho. Tranquilo. Né? Você ter esse tipo de coisa. Pode até não sair, você pode
sofreu outras situações, mas isso é uma parte muito importante. E minha mãe hoje, entre aspas, ela vegeta, porque ela virou uma criança. Eu passei praticamente a ser mãe dela, né? Mas também isso, Júnior, eu vou continuando aqui a nossa conversa, porque um assunto acaba puxando o outro. Muitas vezes eu me questionei, espiritualmente, se pergunto, por que comigo? Por que a minha mãe? Por que isso tem que acontecer, né? O que eu estou pagando? O que eu fiz na encarnação passada? Quando eu tinha as meninas, todo mundo sabe que eu tenho 2 filhas assim do coração, né? Sim. Eu dizia, eu botei fogo no orfanato, né? E daí agora, com a mãe, o que eu fiz? Meu Deus, foi no asilo, né? De certo, fazer alguma coisa assim, porque não é possível, né? Sim. Mas a vida é isso. Se você me disser uma pessoa que vive e não tem problemas, muitas vezes a pessoa pode ter o dinheiro que tiver, mas daí o problema de saúde, os problemas que vêm em decorrência disso, ou problemas com o filho, que se torna um dependente químico, ou quando eles não têm dinheiro, né, daí as coisas acontecem, daí a falta de dinheiro. Então, todo mundo, em alguma área, você tem algum problema. Você diz assim, eu vivo perfeitamente. Eu digo, nós estamos num planeta de expiação para viver esses problemas e superá-los. E toda vez, Júnior, que nas noites que eu ficava com a minha mãe eu tinha que ir lá trocar a fralda dela, fazer aquilo me matava, né? Não por estar fazendo, ou por ter nojo, ou coisas parecidas, mas por ver a situação dela, né? Eu tenho hoje 2 cuidadoras, às vezes até 3, mas isso é por causa do meu, muito mais até por causa, lógico, eu trabalho fora, eu preciso de ajuda, né? Mas é até para o meu psicológico. Tinha dias que eu não conseguia ir lá e olhar a minha mãe no sofá, encarar ela de frente. Tinha dias que, para mim, tem dias que às vezes você não acorda bem e daí olhar aquela situação, né? Ou por vezes e vezes, quando você começa a ver ela com os AVCs, ela desencadeou o Alzheimer também, que é uma das coisas também que acaba acontecendo em decorrência. É uma das reações, é também o Alzheimer, né? E o Alzheimer, ele vai causando a perda de massa muscular, a perda de degustação, série de coisas aqui, de várias coisas que vão acontecendo, né? Que eu digo, é ladeira abaixo, né? Todo mundo fala assim, Keila, você fala assim, como é que tá tua mãe? Cara, eu nunca vou te dizer se minha mãe tá melhor. Minha mãe não tem como melhorar, né? Um dia de cada vez, cada dia um dia a mais, mas é tudo ladeira abaixo. Minha mãe morre todo dia. Essa é a verdade. E quando eu comecei a se entender isso, de que ou eu tinha que viver isso intensamente, esse morrer todo dia, né? Porque tem pessoas que perdem pessoas do dia para a noite. Se acontece um acidente, a pessoa vai lá e morre, né? E você nunca supera. Mas eu comecei a ter um olhar diferente para isso. Que eu tinha que ter esse entendimento de ter resiliência dia a dia, Júnior. Resiliência. E entender que minha mãe morre todos os dias. E quando chegar esse dia final vamos dizer que eu vou ter que enterrar ela mesmo, eu vou estar mais preparada. E vou ter aceitado. Porque já teve muitas vezes assim, meu Deus, tenha piedade da minha mãe. Isso não é vida. Uma mulher inteligente, vaidosa, que dançava, brincava, né, namoradeira. Sim, eu conheço, né? Vocês conhecem, teu pai conhece. Não era possível isso. Mas eu entendi que essa resiliência de você aceitar, sabe? Que isso, assim, você tem que viver isso, esse processo. Então, para mim, aí eu passei a aceitar mais e comecei a notar, politicamente, inclusive, dificuldades que a gente tem, né, com os idosos, quando eles chegam. Situações assim, Júnior, quando você vê, você cuida. Minha mãe, ela não tem uma doença, entendeu? Dizer assim, a minha mãe passa, ela teve... É o estado, né? É o estado dela de Alzheimer, mas ela tá bem.
ela se alimenta, eu procuro assim, ter todo o cuidado do mundo, ela se alimenta muito bem. Eu não, no dia de pegar gripe, se ela vai tomar um banho, eu não deixo tomar uma corrente fria para não pegar gripe. Assim, se entende? Muita fruta, muita coisa que, né, para evitar que ela tenha outras comorbidades. Então eu tenho esse cuidado com ela. Mas às vezes acaba acontecendo. Eu peguei um período que eu estava viajando muito a trabalho. E não por falta até das cuidadoras. Foi um descuido. Quando eu cheguei, ela tinha desencadeado o SCARA. Putz, vida, quando você desencadeia, né? E, gente, aquilo vira um troço horrível, né? Horrível. Aí eu corri de todas as formas e fiquei tão feliz de ver que no município eles tinham os aparelhos de laser, inclusive pelo SUS. Pelo SUS. Né? Inclusive pelo SUS. Porque eu até passei a viver uma outra experiência, que se você me deixar continuar... Fica à vontade. Eu não estou deixando o Júnior perguntar aqui, né? Mas não, pode, fica à vontade, não. Aqui você está em casa. Minha mãe sempre teve plano de saúde. Graças a Deus, a gente sempre foi muito abonado, né, de poder pagar plano de saúde. Meus avós tinham e tal. Então, minha mãe sempre teve. Sempre fazia todos os exames. Tinha todos os cuidados. Só que chegou agora num tempo no que se torna muito caro o custo de cuidadores, né? São mão de obras que tem que ter um carinho a mais, não são baratas. E foi ficando... E eu sou filha única, né, gente? Ai, eu não posso contar com ninguém. Por parte de pai, eu tenho 2 irmãos. Mas por parte de mãe, eu sou filha única. Então, tudo é comigo. Daí, você vai, você não aguenta, né? Começa a pesar. E daí... A casa ali passa a ter vários também dispêndios, né? Praticamente hoje minha menina foi embora, meu filho também está indo, ela ali na casa, então tem toda ela, né? E fui olhar casas de cuidados, mas eu não tive coragem ainda. Não, talvez chegue um momento, mas eu ainda não tive essa coragem. Enquanto eu continuar podendo cuidar dela ali, eu vou cuidar com certeza. E daí eu falei assim, eu estou pagando, né, R$1.000 de plano de saúde. E ela acabava usando o plano de saúde a cada 3 meses, que eu ia levando 3 ou até mais vezes, né? Porque muitas vezes eu fazia consulta, o médico já me dava as receitas, os remédios vêm pela regional de saúde do estado. Ela não estava tendo problema nenhum, acabava pegando a cada 6 meses usar. E daí ficava mensalmente. Eu falei, mas espera aí, estou pagando aquele exame, o que vale a pena? Se eu tiver que fazer exames dela, quanto que vai me sair? Se eu tiver que pagar uma consulta, vai sair mais barato que isso, eu estou pagando a consulta mensalmente. Eu falei, morrendo de medo, eu falei, como é que vai ser o SUS? Que medo, né? Se eu tiver que levar minha mãe para a UPA. Mas daí você aprende, né? Você pega os caminhos das coisas, porque eu falei assim, bom, se minha mãe passar mal, eu vou chamar o SAMU, né? Vou chamar o SAMU, e quando ela entra num hospital público pelo SAMU, já é uma outra coisa do que você ir pelo atendimento na porta da frente, sim, né? E ela, por ser idosa, ela tem que ter prioridades, né? E daí, como eu sou bocuda, né? Eu acho que ninguém vai gostar de ver a Keila brigar lá dentro, porque quando a Keila abre a boca, sim, você já viu, né? Porque o maior problema das pessoas, e essa coisa de que você não pode filmar lá dentro, que você não pode falar, né? E as pessoas morrem de medo, porque podem ser presas, porque estão... Viu? Você pode falar, muitas vezes, sem perder a educação, mas com fundamentos, e fazendo as exigências que é teu direito de cidadão, né? Sem você... Nesses dias teve uma pessoa que perdeu na distribuidora, foi lá e bateu, não precisa disso. Daí, enfim, daí eu falei... Eu vou experimentar isso, porque aconteceu um episódio lá atrás, eu precisei usar uma UTI, teve que ser do SUS, porque o plano dela estava, tive que refazer numa situação, e estava na carência do segundo AVC dela, ela estava na carência da UTI, não tinha dado prazo, fazia 2 meses para outra. Eu tive que colocar ela pelo SUS, eu falei, não, como é que eu vou pagar 10 mil por dia numa UTI, né? Falei, bota na fila na central de leitos e correr de atrás para que essa vaga viesse, né, que é o maior problema hoje de saúde que a gente sabe, tanto em Ponta Grossa, é isso que é o que ocorre. Mas eu sempre fui muito bem atendida, não posso reclamar nisso. E daí eu deixei de fazer.
E com esse negócio de consultas, aqui perto da nossa casa, eu não sei como é que é, quer dizer, a gente até sabe como é que é em outras vilas aqui dentro da cidade, mas aqui o nosso posto de saúde é muito bem atendido. As meninas são muito queridas, né? A enfermeira, o médico, enfim. Aí eu coloquei ela naquele sistema do SAD, foi a indicação para trabalhar dentro do SAD, que vai em casa. Fisioterapeuta, fonoaudióloga, toda a equipe ali preparada. Toda a equipe preparada, o médico vai uma vez por mês para fazer o atendimento para ela, né? Então, ela está sendo super bem atendida. Fiquei muito feliz. Daí surgiu esse troço das escaras. Eu falei, ai meu Deus, é horrível quando surge. E daí da tua mãe, né? Às vezes eu não consegui olhar, mas não é por... Eu não consegui olhar, ela está sentindo dor e nem sente dor, né? Porque é uma carne necrosada, enfim. E daí, quando eu fiquei sabendo, parece-me que um vereador, não sei qual vereador, quero dar parabéns para esse vereador que teve essa benesse de conseguir essa verba e colocar os lasers dentro de cada posto em Ponta Grossa. Talvez o cidadão não saiba, mas os nossos postos têm um laser para ser atendido para isso. Muito legal. Com certeza. Viu? As coisas positivas devem ser, né? Ali noticias, né? Com certeza. Aí tu vê muita... descendo pau, né, tal, Sim. e briga e tal, mas as coisas boas, que são boas tem que ser faladas. Tem que ser falado, né? Tem que ser falado. Isso é muito positivo. Quando tiver errado, a gente pode ter certeza que eu vou apontar o dedo e vou falar e vou dizer. Mas quando tá certo e tá legal, eu vou aplaudir sim. Até pra gente expandir, né? Com certeza. Outras UPAs, outros bairros, né? E assim. Com certeza. Com certeza. Interessante, muito interessante, né, essa história que se contou, né, e eu acho que essa é a principal diferença, né, que uma característica que diferencia você, né, uma mulher forte, tudo mais, que influencia outras mulheres, né, você tem um trabalho legal também, né, com as mulheres, e por ter essa resiliência, né, é uma palavra que está tão em alta, mas que na prática pessoas só vivendo mesmo para entender o significado, né? Só, hoje ela é uma criança, né? Sim. Ela brinca de boneca. E daí eu tive um outro entendimento disso, que como as pessoas hoje... O idoso, eu acho que ele está sendo atendido, sim. Ele tem um olhar. Você dizer assim que hoje não existe políticas públicas para esse idoso, existe sim. Você é atendido pelo Estado, né, com remédios. Você tem o atendimento, sim. Eu estou falando, vamos dizer, Ponta Grossa. Nesse sentido, você tem esse atendimento. Vejo várias outras situações, acontece, a Ponta Grossa está crescendo muito, ou às vezes eu consegui, né, infelizmente nós não temos um hospital municipal, então vem pessoas de outras cidades, são mais 23 municípios sendo atendidos também por Ponta Grossa, o regional está cheio, etc, né, são situações que isso vai acontecer, mas especificamente o idoso, e vivendo dentro dessa situação, não, a gente ter o atendimento é muito bom, sim, nesse sentido, não tenho o que reclamar. Mas não tem um olhar politicamente falando de políticas públicas para quem cuida do idoso ou de uma pessoa doente, acamada, não precisa ser somente o idoso, né? Tem vários jovens que sofrem acidente ou pessoas acamadas em geral, si, que vegetam, aquela situação. E quando você pode pagar um profissional para isso, que eles... É a mão de obra, né? Eu falo para as minhas meninas lá, eu falei, você estudou e se aperfeiçoou para isso, é a tua função, é o teu trabalho. Você vai fazer isso de manhã à noite, não é o meu métier, não é o que eu faço. Então, mas e aquele familiar que não pode, que deixa de trabalhar, que deixa de estudar, porque tem que cuidar dos seus entes. Essas políticas públicas têm que acontecer para esse tipo de pessoa, porque adoece. Essa pessoa, fatalmente, ela vai adoecer até mais do que aquela que está acamada. Né? Você deixa de ter vida, o teu psicológico fica em frangalhos. Keila, eu cheguei, você ficou doente? Lógico que eu entrei numa deprê. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que tem uma coisa assim, disse assim, não, tá errado, eu não sou assim, e eu consegui reverter isso, né? Reverter isso, meus filhos ali junto comigo sempre, pessoas amigas, de fazer eu reagi. Uhum. Mas e aquela pessoa, Júnior? Você foi um candidato. Você era o tipo de pessoa que eu ia chegar lá e dizer para você, Júnior, a gente tem que pensar nisso, você tem que ter esse olhar. O que nós vamos fazer? E não entenda que seja só aqui a nível municipal, porque isso não vai acontecer a nível municipal. Isso tinha que partir do federal, existir leis
para isso, né? Direcionadas, e que nós aqui fôssemos obrigados a cumpri-las, né? Com certeza, é até mesmo a responsabilidade dos municípios, né? Porque você veja, o Ponta Grossense ele paga imposto, né? Para as vagas serem atendidas aqui em Ponta Grossa. Porque muitas vezes, é a pergunta que eu deixo no ar, né? Se alguém puder me explicar, eu queria realmente, francamente, que alguém me explicasse o porquê muitas vezes o Ponta Grossense paga o imposto e é atendido em outras cidades, né? Então, até muitas pessoas acabam falecendo e tal, por conta dessa distância de locação e de vagas. Então, é uma responsabilidade que os prefeitos, os dirigentes municipais têm que ter, né? Com o Estado, com o governo federal, através dos deputados, né? Através de emendas, de verbas, para ter uma estrutura local, né? Porque é muito triste ver uma pessoa de fora ter que fazer um percurso enorme e muitas vezes, com perdão da palavra, mas tirar a vaga, por exemplo, de um cidadão que está pagando imposto naquela cidade, entende como? Então, é um fator a ser responsabilizado. Cada cidade ter sua responsabilidade em correr atrás das suas vagas. Né? Eu, na verdade, assim, né? Como uma boa direitista, a gente sempre é muito a favor da terceirização, da privatização, né? Até você começar a viver esse dia a dia. Então, quando então minha candidata da gestão aqui de Ponta Grossa, que tinha a ideia do hospital municipal, eu vi realmente essa necessidade, porque justamente isso que acontece, Júnior. E é justamente isso. O portas abertas aqui para a nossa população, de você, coisas assim mais corriqueiras, vamos dizer, quebrou um braço, tem que operar uma cirurgia de emergência rápida, coisas nesse sentido que pudesse atender a população, entendeu? Lógico, o regional é construído numa cidade para atender ali, né, a metrópole e os seus, né, adjacentes perto, que traz aquela questão, mas essa para atender uma coisa mais imediata, mais rápida, mais efetiva. E eu passei a compartilhar, sim, eu entendi essa ideia de porquê da necessidade do portas abertas mesmo, desse atendimento. É muito e Ponta Grossa está crescendo muito, então a gente já não está dando conta dos nossos. Imagine ainda, né? Fico feliz, porque tem outros municípios agora, Castro está muito bem atendido, Jaguaraíva, se eu não me engano, agora vai ganhar também. Referência, sim, né? Os prêmios, mais um atendimento lá para eles também, porque também eles estão sentindo essa necessidade de ampliação, porque imagine, se os nossos aqui já passam a dificuldade, imagina a pessoa ter que sair de lá, vir para cá, também não é fácil, né? Ou o nosso ir daqui para Castro, Arapoti, Telêmaco, ou vai para Campo Largo, né? Enfim, mas isso vem com crescimento, fato, né? Mas eu vejo que seria muito legal se realmente tivesse esse pensamento, mas a saúde pública é função do Estado. Não. E daí o teu povo não é função tua? Se o teu povo está adoecendo, não é você também, não é problema teu? Você tem que pensar só que na infraestrutura da cidade? É só isso que você tem que pensar? Você não pode ter esse olhar porque é função do Estado? Por quê? Por que você não pode ter uma participação que seja a tua função? Perfeito. A tua responsabilidade. É uma união, né, aí, iniciativa privada, com diversos setores que já na prática provam, né, que fazem um bom trabalho e tudo mais, e que devem ser aliados, né? Nunca essa ideia assim de separar os grupos, por exemplo, homem contra mulher, o branco contra o negro, o índio contra o amarelo, viu? Isso a gente não vai chegar a lugar nenhum, só vai ter briga, só vai ter discordância. É uma perda de tempo, né? A gente deve se unir, até porque a nossa Constituição está escrito no artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei. Então a gente precisa cumprir a lei. Não adianta você, uma produção legislativa, como eu crio, como eu faço, mas as coisas que já existem você não cumpre. A gente tem que começar por aí, na minha visão, né? Sim. Se compartilha dessa. Com certeza. Com certeza. Até ontem me chamou a atenção. Eu tenho, ainda tenho a financeira, né? E hoje eu sou muito focada, assim, faço atendimento de consignados, embora eu esteja lá no estado. Mas como meu trabalho é volante, sim, né? E eu trabalho, viagem, né? Eu trabalho com o celular, né? Meu sim, celular faz tudo ali, faz tudo. Então, uma outra, aquilo eu quero um empréstimo. Daí eu já entro ali no celular, já faço a solicitação e tudo hoje vai para o teu celular, você já assina pelo link, é tudo tão fácil. E daí, um empresário foi indicado de Guarapuava, por essa linha de empresarial que a gente tem agora de financiamentos. E daí ele me procurou e falou, não, Keila, eu tenho uma clínica de psicologia, a minha mulher estava
estava atendendo aqui direcionado, né, para a gestão pública, era só ela, então ela atendia, tinha muito movimento. Mas agora o município ampliou, tem vários psicólogos. Eu falei, puxa vida, por que Guarapuava está fazendo isso e Ponta Grossa não está fazendo isso? Porque, né, as nossas crianças ali, nós temos 1.700 crianças na fila do autismo para serem diagnosticadas, para irem fazer um exame, né? E a gente não tem esse atendimento. Então, tem coisas que começam a acontecer em municípios bem menores do que o nosso, né? Se não me engano, Guarapuava tem 250 mil habitantes, nós estamos... Eu já acho que a gente tem os 400 aqui. Sim. Eu já acho que tem tanto escondido. Em algum lugar está escondido, né? Tem. E daí você não tem essa evolução, né? Você fica falando lá, asfalto. Gente, tá bom, que é legal o asfalto, muito bom o asfalto para a cidade toda. Né? Mas eu acho que tem que ter esse olhar para os outros problemas que estão, né? Falando sobre mulheres, né? Você comentou que vai ter um evento aí com uma pessoa muito importante, né? Para poder falar, gente. Ontem, inclusive, ela estava numa emissora do SBT. Falei. É? Ontem ela estava à noite. Ó, um spoiler, então, uma dica. Quem for lá olhar quem que era. Ela foi uma mulher muito empreendedora e ela é uma sexóloga. Ai, já deu um... E né, esse evento vai acontecer no dia 14. Então, assim, lá é um evento... Não, vai acontecer aqui em Ponta Grossa. Vai ser em outubro. Mas ela vem com uma visão muito legal da mulher, que as pessoas até acham assim que ela tem só esse lado de lá falar besteira, dizer besteira, né? Se você entra no Instagram, às vezes tem gente que fica chocado. Meu Deus, essa mulher está falando todas essas bobagens. Mas não é isso que ela vem falar. Ela vem contar a história dela porque ela era uma fisioterapeuta e ela sofreu uma violência psicológica muito grande. O marido se separou. E quando ela se viu separada com 3 filhos, o que eu vou fazer, né? Ela começou a atender nas residências como fisioterapeuta, ela fazia um trabalho de incontinência urinária, né, movimentos pélvicos, aquele negócio. E daí ela criou uma persona bocuda de falar bobagem. E essa personagem que ela criou trouxe hoje 14 milhões de seguidores. Furou a bolha. Então, o que ela mostra? Que... você tem que se olhar e ver, se entender como empreendedor, se entender qual que é o teu potencial, aonde que as pessoas vão gostar de te ouvir falar, de te ver e aprender a potencializar isso, né? Hoje ela é a maior sexóloga do Brasil, do exterior. Ela vai fazer um monte de palestra em um monte de lugar. E eu estou assim, super ansiosa, muito feliz que ela vai estar aqui com a gente em Ponta Grossa, logo. Maravilha. Só não vou estar contando aí mais detalhes, porque logo vocês vão estar, o anúncio aí vai ser muito 10. E quando eu colocar, daí você joga lá. Maravilha, somos parceiros e pessoas assim, que venham ensinar, contar a trajetória, né? Que venham para Ponta Grossa somar, né? Com a nossa população. A gente está, com certeza, portas abertas. Bem importante isso. Keila, muito obrigado pela conversa, um bate-papo assim muito gostoso, né? Desculpa eu ter ultrapassado aí, porque quando me dão, eu gosto. Meu Deus, não, você está em casa e terão outras vezes também pra gente discutir vários temas que sejam, né? Obrigada por ser no 14ª edição, ainda bem que não foi na 13ª. 14ª, viu? 14ª, né? 13? Não, viu? Não adiantava me ligar me convidando lá. Eu falei, não, 13ª eu não posso. Uma pessoa de sorte. Esse número. Uma pessoa de sorte. Qual que é o teu arroba no Instagram, pessoal, te seguir? Arroba Keila S de Sanson Ávila. Keila S Ávila. Show de bola. Pessoal, sigam ela lá. E eu agradeço profundamente pela audiência, pela atenção. Fique com Deus. Abraço aqui do Marcos. Tamo junto. Muito obrigado.